Olá, meu povo. Boa tarde a vocês que estão aqui em sala de aula. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver pelo canal do YouTube. Nós estamos aqui com uma lista para esse happy hour de hoje, com 13 questões de direito constitucional dos mais variados temas, desde os princípios fundamentais até a parte de segurança pública. São 10 bancas diferentes aqui, são temas distintos, onde a gente vai fazer uma viagem grande, né, dentro do texto da Constituição Federal. E aí eu vou pedir a compreensão de vocês para uma coisa. Como a aula é gravada e a gente vai ter a possibilidade depois de assistir, eu acho interessante que assistam depois, novamente em razão do quantitativo muito alto de informações que vocês vão receber, para que a gente possa otimizar na resolução de cada uma das questões, para que eu possa fazer os esquemas gerais, eu não vou repetir tantas coisas aqui do que eu vou falar. Então, tem você depois a oportunidade, com mais calma, assistir lá no vídeo e a gente poder aproveitar o máximo para trazer o maior número possível de informações. Isso, por óbvio, não impede vocês de questionarem. Fiquem muito à vontade para fazer perguntas, tirar dúvida de qualquer que seja a questão, tá bom? Então vamos embora, vamos caminhar firmes aí nessa listinha de direito constitucional. Primeira questão. A Constituição Federal garante a dignidade da pessoa humana como valor-fonte do Estado Democrático de Direito, conferindo diversos direitos e garantias fundamentais aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Nesse cenário, assinale a alternativa correta. Letra A. A dignidade da pessoa humana constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. De pronto, a gente já vê que essa questão envolve o primeiro bloco da Constituição, o primeiro pedaço da Constituição, o primeiro título da Constituição, que é chamado de dos princípios fundamentais. Dos princípios fundamentais. Esse primeiro título, dos princípios fundamentais, ele vai do artigo 1º até o artigo 4º. Do 1º até o artigo 4º. E é aqui que a gente vai encontrar, nos incisos do artigo 1º, os fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. No artigo 3º, a gente vai encontrar os objetivos fundamentais, que são construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e, por último, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. E, por fim, no artigo 4º, a gente vai encontrar 10 princípios que regem as relações internacionais de que o Brasil faz parte. 10. Independência nacional, igualdade entre os estados, autodeterminação dos povos, não intervenção, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, prevalência dos direitos humanos, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Tudo isso no artigo 4º. É muito comum que as organizadoras misturem os fundamentos que estão no artigo 1º com os objetivos fundamentais que estão no artigo 3º e os princípios que regem as relações internacionais de que o Brasil faz parte, que estão no artigo 4º. É o caso dessa alternativa. Aproveito para dizer que o parágrafo único do artigo 4º, que cai muito, nos diz que o Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural da América Latina. Com que intenção? Formar uma comunidade latino-americana de nações. Cai muito esse parágrafo único. Viagem feita, ainda que tenha coisa a mais para falar sobre esse título dos princípios fundamentais, vamos responder essa letra A. A dignidade da pessoa humana constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil? Não, a dignidade da pessoa humana é um fundamento. É base, é alicerce, é a estrutura do país, é da natureza do país. Errada a letra A. Letra B. Enquanto a defesa da paz é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana se trata de garantia individual. Dignidade da pessoa humana é fundamento e defesa da paz é um princípio que rege as relações internacionais de que o Brasil faz parte. Errada a letra B.
Letra C. A concessão de asilo político é uma garantia fundamental, consubstanciando direito coletivo. A concessão de asilo político dentro da estrutura constitucional brasileira é um princípio que rege as relações internacionais de que o Brasil faz parte. Então, o Brasil ele tem um dos vetores, uma das diretrizes nas suas relações internacionais, exatamente a concessão de asilo político. Elimina a letra C. Letra D. Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Aqui já é outro assunto, já é outro tema. A Constituição ela visa, primeiro, organizar o país e também visa limitar o poder do Estado. E a limitação do poder estatal se faz sobremaneira por meio de normas definidoras de direitos e garantias fundamentais. Sempre que a gente falar em direitos e garantias fundamentais, uma das vertentes de proteção, de defesa, de atuação dele vai ser a limitação da atuação do Estado. E aí a gente vai se perguntar, onde danado eu vou encontrar direitos e garantias fundamentais? Onde é que eu vou encontrar? Formalmente falando, no papel, onde é que eu vou encontrar? Você vai dizer, no artigo 5º da Constituição. É verdade, nós vamos encontrar muitos direitos e garantias no artigo 5º, mas não é só no artigo 5º. A gente vai encontrar no capítulo dos direitos sociais, que vai do 6º ao 11. A gente vai encontrar no capítulo da nacionalidade, que pega o 12 e o 13. A gente vai encontrar no capítulo dos direitos políticos, que pega o 14 e o 16. No próprio capítulo dos partidos políticos, artigo 17, e a gente vai encontrar espalhado pela Constituição direitos e garantias fundamentais e até mesmo fora da Constituição. Fora da Constituição. E aí, pessoal, uma fórmula, uma afirmação que cai muito em prova de maneiras distintas é que o rol dos direitos fundamentais é meramente exemplificativo. O rol dos direitos fundamentais é meramente exemplificativo. Não é um rol taxativo, não é um rol exaustivo. E isso a gente extrai, anotem aí do lado dessa alternativa D de dado, artigo 5º, parágrafo 2º. O artigo 5º ele tem 78 incisos e 4 parágrafos. O primeiro parágrafo do artigo 5º diz que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O parágrafo 2º vai dizer isso aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Essa é a alternativa correta da questão número 1. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Vai dizer, em outras palavras, que o rol, a listagem, não é taxativa, não é exaustiva, é meramente exemplificativa. E aí depois vem o terceiro, falando que tratados internacionais sobre direitos humanos vão se equiparar às emendas constitucionais, desde que sejam aprovados com 2 turnos de votação em cada casa e por maioria de 3/5. E o parágrafo 4º vai dizer que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Esses outros não foram discutidos, pelo menos nessa alternativa, mas a citação é válida para que a gente contextualize os parágrafos do artigo 5º. Então, letra D é a alternativa correta, nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º, que, em outras palavras, nos diz que o rol dos direitos fundamentais não é fechado, não é um rol taxativo, não é um rol exaustivo, é um rol meramente exemplificativo, é um rol aberto, letra D, alternativa correta. E a letra D já trata de um segundo tema, né? O primeiro tema são os princípios fundamentais. O segundo tema, que a gente vai encontrar principalmente, ainda que não exclusivamente, mas principalmente no segundo título da nossa Constituição, dos direitos e das garantias fundamentais, esse seria o segundo tema da nossa lista. Esse título aqui, ele é aberto com o artigo 5º, e vai até o artigo 17. Mas nós sabemos que não é um rol fechado. É um rol aberto, existem direitos fundamentais espalhados pela Constituição, como é o caso do meio ambiente ecologicamente equilibrado, hoje tão debatido, tão discutido, está lá no artigo 225 da Constituição. É um direito fundamental, inegavelmente é um direito fundamental, é um bem de uso comum do povo, um direito de natureza de terceira geração, de terceira dimensão, enfim, e está lá espalhado pela Constituição e até mesmo fora da Constituição. Hoje está previsto na lei, pessoal, a possibilidade da propositura de mandado de injunção de natureza coletiva. Isso não está na Constituição.
mandado de injunção de natureza coletiva. Não está expresso na Constituição. Está previsto, passou a ser um entendimento jurisprudencial, hoje está previsto na legislação fora da Constituição. E mandado de injunção é o quê? É um remédio constitucional. O remédio constitucional é a espécie do gênero garantias fundamentais. Está expresso na Constituição? Não, está fora da Constituição. Então, sem medo, a listagem dos direitos fundamentais é aberta. Mas, apesar de ser aberta, o que mais cai é esse bloco aqui. E dentro desse bloco, um cuidado especial para o artigo 5º, que mais uma vez vai ser ele que vai responder a letra E. O repúdio... Não vai ser o artigo 5º que vai responder a letra E, não. Letra E. O repúdio ao terrorismo e ao racismo constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. O repúdio ao terrorismo e ao racismo é princípio internacional. Na verdade, é porque eu vi terrorismo e racismo e me lembrei de uma parte do artigo 5º que cai muito, que é o tratamento mais restritivo que se dá a determinados crimes. Quais são os crimes? Racismo e ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Esses crimes são inafiançáveis e imprescritíveis. Esses dois que eu falei. Racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional. Além deles, tem o 3TH. 3T de tráfico de drogas, terrorismo e tortura, H de hediondos, que além de inafiançáveis, são insuscetíveis de graça ou anistia, mas por caridade. Prescrevem. 3TH prescreve. Depois, se quiser dar uma consultada, artigo 5º, incisos 42, 43 e 44. Artigo 5º, incisos 42, 43 e 44. Então, resolvida a nossa primeira questão, fica como alternativa correta a letra D de dado. Questão de número 2. Será compatível com a disciplina dos direitos e garantias fundamentais na Constituição Federal? A. É o mesmo que pedir que a gente marque a alternativa correta. Letra A. A obtenção de certidões em repartições públicas mediante o pagamento de taxas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Nossa carta vai falar de dois direitos. O direito de petição, que é o direito que a gente tem de peticionar, de solicitar, de requerer alguma coisa perante a administração pública. Na hora que você pede o cancelamento de uma multa de trânsito, você está exercendo o direito de petição. Bem como o direito de obter certidões. Na hora que a gente faz um requerimento pedindo uma certidão de tempo de serviço num determinado órgão, por exemplo, num cartório, por exemplo, a gente está exercendo o direito de obter certidões. Ambos, o direito de petição e o direito de obter certidões, nos termos constitucionais, são exercidos independentemente do pagamento de taxas. Independentemente do pagamento de taxas. Não significa necessariamente gratuidade, mas pelo menos taxa não pode ser cobrado. Há quem entenda que é possível a cobrança pelo preço do serviço prestado, o custo do serviço, o preço público seria a possibilidade de cobrança, o que não implicaria, evidentemente, na gratuidade. Mas taxa é fato que não pode ser cobrado. Aproveita o ensejo. Existe um remédio constitucional que tutela, que protege o direito de obter certidões independentemente do pagamento de taxas. E esse remédio não é o habeas data. Na letra A vai vir habeas data. Esse remédio é um mandado de segurança. Então, para possibilitar o exercício do direito de obter certidões nos termos constitucionais, o remédio protetivo a ele é o mandado de segurança. Letra A está errado, porque não pode cobrar taxa para o exercício do direito de obter certidões, não. Letra B, determinação pela autoridade policial competente da interceptação de comunicações telefônicas para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A interceptação telefônica, que é a gravação telefônica feita por um terceiro enquanto a conversa está acontecendo, é uma restrição à intimidade, é uma restrição à privacidade do indivíduo que até é aceita pela Constituição, desde que um tripé seja observado. Primeiro, a interceptação das comunicações telefônicas só se justifica se for em assuntos de natureza criminal, seja durante a investigação, seja durante a instrução processual penal, mas tem que ser em assunto criminal. Segundo, tem que ser nos termos da lei, tem que observar o que é que a lei estabelece, tem que observar o que os ditames da norma. E terceiro,
tem que ter ordem judicial. Ordem emanada por juiz ou tribunal competente. Ordem emanada por juiz ou tribunal competente. Tem que ser um juiz, gente. Tem que ser um tribunal. Não pode ser um delegado, não pode ser um promotor, não pode ser a Receita. Tem que ser um órgão jurisdicional competente. Isso é chamado de reserva de jurisdição. Reservas com exclusividade ao judiciário essa possibilidade de determinar a interceptação telefônica. Errada a letra B, quando ela fala de autoridade policial. A autoridade policial, no nosso estudo de direito processual penal, é o delegado. Não pode, só o juiz ou o tribunal competente. Elimina a letra B. Letra C, utilização pela autoridade competente de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização posterior se houver dano. Aí sim. Esse instituto é chamado de requisição administrativa. Requisição administrativa. Ele está previsto no artigo 5º, 25. Artigo 5º, inciso 25, faz valer o regime jurídico administrativo que nós adotamos, aquilo que vocês estudam em direito administrativo, da supremacia do interesse público em relação ao interesse privado, e é possível, seja um bem móvel ou um bem imóvel, que seja utilizado pela autoridade competente no caso de iminente perigo público. Eu, policial rodoviário federal, perseguindo um cara que cometeu um crime, minha viatura da pane, vem passando você no seu carro. Eu posso requisitar o seu carro? Posso. Você terá direito à indenização só posteriormente, o que a Constituição chama de ulterior. Posteriormente, se houver dano. Se não houver dano, não há indenização. Correta a letra C, é ela que a gente vai marcar na questão de número 2. Letra D, imprescritibilidade dos crimes decorrentes da prática de racismo, do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Cai bastante isso, anotem aí do lado, artigo 5º, incisos 42 até o 44. Quinto, 42 até o 44. E vamos combinar, pessoal, você de casa, você aqui da sala, vamos combinar. Imprescritíveis só racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, nenhum outro. Todos os demais crimes prescrevem, se não forem punidos dentro do prazo que a legislação penal estabelece. Qual é o erro da letra D? É meter tráfico ilícito de entorpecentes. Tráfico ilícito de entorpecentes é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Não pode receber o benefício da graça nem o benefício da anistia. E aí um detalhe importante também, nem foi a armadilha para essa questão, mas pode ser para dar sua prova. Quando falarem em insuscetibilidade de graça ou anistia e colocarem tráfico, é tráfico de drogas, tá? Que ele pode colocar como alternativa errada tráfico de pessoas, tráfico de animais, tráfico de armas, é tráfico de drogas, tá bom? E tráfico ilícito, e o cara vai dizer, tem tráfico lícito de drogas? Tem vários verbos, né, para definir o tráfico na lei de tráfico. Transportar, E se você leva uma determinada droga da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aqui em Natal, para a Universidade Mundial de Caraúbas, para que seja analisada essa droga lá pelos cientistas daquela capital mundial, esse tráfico é lícito? É. Então não teria crime. Óbvio que tem que preencher uma série de requisitos legais, tal, tudo direitinho, mas é só para deixar claro que não é redundância, não. Chamar tráfico ilícito. É porque, de fato, existe esse transporte em determinadas situações que está dentro da lei. Não, entenda, o tráfico é o conceito que a gente tem no tipo penal com vários verbos, lá na lei de drogas, onde um dos verbos é transportar. São vários verbos que configuram. Um deles é transportar. Aí por isso que eu fiz a menção de transportar essa droga dessas duas universidades, o UFRN para o UMC, Universidade Mundial de Caraúbas. E ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Por favor, leiam isso aqui. Está tudo nesse artigo 5º, 42 ao 44. Está errada a letra D e letra E, entrada na casa do indivíduo, independentemente de consentimento do morador, a qualquer hora, para cumprimento e determinação judicial. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Está escrito no artigo 5º, 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Condições normais de temperatura e pressão, eu só entro ou permaneço na casa de alguém se tiver o consentimento do morador.
Para eu ingressar sem o consentimento ou permanecer sem o consentimento, provavelmente eu estarei cometendo um crime. Para que não seja crime, tem que preencher as exceções previstas na Constituição. E aí a gente vai ver. Quando é que eu posso entrar na casa de alguém sem cometer o crime, mesmo sem o consentimento do morador? Quando for caso de flagrante delito, quando for caso de desastre, quando for para prestar socorro ou por ordem judicial durante o dia. As três primeiras hipóteses, pela imprevisibilidade, você não tem como predeterminar horários, mas por determinação judicial é controlável. Aí a Constituição achou por bem proteger, tutelar o repouso noturno, só permitindo o ingresso por ordem judicial durante o dia, quando não tem consentimento do morador. Então está errada a letra E quando ele diz entrada na casa do indivíduo, independentemente de consentimento do morador, a qualquer hora para cumprimento e determinação judicial. Não, se não tem o consentimento do morador, com ordem judicial, como, por exemplo, um mandado de prisão, um mandado de busca e apreensão, teria que ser cumprido durante o dia. E se tiver o consentimento? Aí você pode entrar. Você chega com mandado de prisão de 10 horas da noite, toca na campainha. Amigo, eu estou com mandado de prisão aqui contra o senhor. Aí o cara diz, ó, entre, que eu vou para tomar um cafezinho, que eu vou só tomar um banho aqui, botar conturrei e leite de rosa, e a gente vai para lá. É possível? Isso é perfeitamente possível. Se colocarem na prova que o cara consentiu, pode ser de noite. Agora, sem o consentimento, com ordem judicial, tem que ser durante o dia. Só falta dizer que nunca usaram leite de rosa e conturrei. Não, eu li a respeito, não significa... Eu li a respeito. Qual foi a 2 em alternativa? Letra C. Questão 3. Ao tratar dos direitos sociais, a Constituição Federal determina que direitos sociais é o segundo capítulo dos direitos fundamentais. Ele vai do artigo 6º ao 11. Direitos sociais vai do artigo 6º ao 11. Alguns aqui eu sei que fizeram a prova de guarda municipal domingo passado. Surpresa para mim, não teve uma questão do artigo 5º. 10 questões de direito constitucional, não teve uma do artigo 5º. Teve milagre bom e ruim, né? Não teve uma questão do artigo 5º, colocaram 2 questões do Poder Legislativo, que para mim foi surpresa, esperava uma, e cobraram algo que não é tão comum nesse tipo de prova. Cobraram intervenção federal e cobraram estado de defesa e estado de sítio. Eles cobraram a parte de defesa do Estado das instituições democráticas. Agora, dê a César o que é de César. Para a Guarda Municipal, eu acho um exagero você cobrar, não é para a Guarda Municipal, para um concurso de nível médio, você cobrar do artigo 1º até o artigo 144. É um exagero. Agora, já que cobrou, dê a César o que é de César. A prova foi muito coerente. Tudo extraído do texto da Constituição. Agora, o cara teria que ter lido esses artigos tudinho. O que aí é que entra a problemática maior. Mas, enfim, vamos que vamos. Me ajudem. Então, direitos sociais. Questão 3, direitos sociais, para marcar a correta. Letra A. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de 3 representantes destes para, entre outras finalidades, promover o entendimento direto com os empregadores. 2 erros. A escolha que é assegurada é de 1 e com a missão apenas e tão somente de diretamente lidar com os empregadores, promover o entendimento direto com os empregadores. Mas o erro principal é falar de 3, quando a Constituição só assegura a escolha de 1 representante. E é nas empresas de mais de 200, viu? Se tivesse uma armadilha de ter dito que a empresa tem exatamente 200, não é assegurado, não. É nas empresas que tem uma partir de 201. Então, cuidado com esses números também. Letra B, a lei poderá exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicato, bem como o registro no órgão competente, vedada ao poder público a interferência e permitida a intervenção na organização sindical. Me permitam fazer aqui um paralelo com algo que está no artigo 5º. Direito de associação. A Constituição diz no artigo 5º que é plena liberdade de associação, desde que a finalidade seja lícita, sendo proibida a associação de natureza paramilitar. A criação de associações e, na forma da lei, a criação de cooperativas independe de autorização do Estado. Estado aqui no sentido geral do poder público. E em sendo criado, o poder público não pode se meter no seu funcionamento. E se uma associação perder sua finalidade lícita, vai ficar por isso mesmo? Não, ela pode ser punida, seja com a dissolução compulsória, seja com a suspensão das atividades, porém precisa de ordem judicial, de decisão judicial. Na dissolução compulsória, decisão transitada em julgado. Na suspensão das atividades, pode ser alguma decisão ainda recorrível. Ideia geral do direito de associação do artigo 5º
Trazida a ideia geral, vamos embora agora lá para o capítulo dos direitos sociais, mais especificamente onde vai estar a resposta dessa questão, que trata da associação sindical, que trata dos sindicatos. O que é que a Constituição vai nos dizer? Que para criar um sindicato você não precisa de autorização do Estado. Não depende, a lei não pode exigir a autorização do Estado para a criação de sindicato. Não pode. A lei não pode exigir a autorização do Estado para a criação de sindicato. Porém, a lei pode exigir o registro do sindicato no órgão competente, chamado de registro sindical. Então, se cair na tua prova, o que é que a lei pode exigir? Autorização? Não, mas o registro pode. A lei pode exigir o registro. E em sendo criado o sindicato, não pode o poder público se meter, se miscuir no seu funcionamento. Então, está errada a letra B quando ele diz que a lei poderá exigir autorização. Não, não poderá exigir autorização para a fundação de sindicato, agora pode exigir o registro. E não pode se meter, não pode interferir, não pode intervir na organização sindical. Tem uma arruma de erro na letra B. Letra C, não é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Nós temos algumas situações onde a Constituição dá o direito social e possibilita a exceção. Exemplo, irredutibilidade remuneratória é um direito social? É. Tem exceção? Acordo ou convenção coletiva. Jornada de trabalho é pré-definida no texto constitucional? 8 horas, 44 semanais, se forem turnos ininterruptos, 6 horas. Pode ser diferente? Pode, se houver acordo ou convenção coletiva. Aí lá na frente a Constituição diz que é imprescindível a participação dos sindicatos nos acordos, nessas convenções aí. Então está errada a letra C quando ela diz que não é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. É obrigatória, sim. Letra D. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Unicidade sindical. Unicidade sindical. Numa mesma base territorial que não pode ser menor que o município, então no Brasil não pode ter sindicato de bairros, sindicato de ruas. A menor base é um município. No mesmo município, numa mesma base, perdão, pode ser município, pode ser o estado, pode ser uma região, pode ser mais de um município, não pode ser menor que um município. Numa mesma base territorial, para representar uma mesma categoria, você só pode ter um sindicato. Unicidade sindical, é isso que está previsto na Constituição, no artigo 8º, é isso que está previsto na letra D. Correta. Essa é a alternativa correta. E letra E, não é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. Estabilidade sindical ou estabilidade provisória. Estabilidade sindical ou estabilidade provisória. A partir do registro da candidatura e durante todo o mandato, até um ano depois de acabar o mandato, o caba não pode ser demitido, a não ser que cometa falta grave. Então, o trabalhador que se candidata a mandato eletivo dos sindicatos, desde o registro da candidatura, ele está protegido, ele não pode ser demitido, a não ser que cometa falta grave. Durante quanto tempo? A partir do registro da candidatura, durante todo o mandato, e mesmo depois que ele sair do mandato, ele ainda tem um ano de proteção. Tá? É isso que a gente vai encontrar. Está errada a letra E, quando ele diz que não é vedada. É vedada a dispensa do empregado, ressalvado o cometimento de falta grave. Está no artigo 8º também. Tá? Questão número 4. O ordenamento jurídico brasileiro trata a questão do direito à nacionalidade previsto no artigo 12 da Constituição da República Federativa do Brasil como um direito fundamental. Artigo 12 e 13, tá? Nacionalidade está no artigo 12 e no artigo 13 da Constituição. Sobre o direito à nacionalidade brasileira, assinale a alternativa correta. Letra A. A mulher estrangeira casada com brasileiro recebe automaticamente a nacionalidade brasileira. A nacionalidade brasileira automática é apenas e tão somente a originária. Pelo nascimento. Pelo nascimento. A originária ela é automática. Então, nasceu no Brasil, ainda que pai e mãe sejam estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país, automaticamente é brasileiro nato. Filho de um brasileiro nascido no exterior, quando seu pai ou mãe está a serviço do Brasil, automaticamente é brasileiro nato.
Então, quando você vai encontrar a nacionalidade automática, ela é originária. A nacionalidade secundária adquirida, ela vai depender de atos volitivos, de atos de vontade. A pessoa vai ter que requerer, solicitar. Não existe essa história de uma estrangeira casada com um brasileiro automaticamente se torna brasileiro. É falsa a letra A. Letra B, não existem diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. Existem. Agora, qualquer tratamento diferenciado que deva ser feito entre eles tem que ter previsão na Constituição Federal. Mas tem previsão na Constituição Federal. É errado dizer que não existem diferenças. Agora, se ele dissesse que para ter diferença precisa de previsão na Constituição Federal, aí estaria correto. Não foi o caso, está errado. Por favor, os dois exemplos mais famosos de diferença, de tratamento diferenciado entre natos e naturalizados. Primeiro envolve a extradição. Brasileiro nato não pode ser extraditado e não há exceção. Já o brasileiro naturalizado pode ser extraditado em duas situações: cometimento de crime comum antes da naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Isso está previsto no artigo 5º, inciso 51. Extradição, 5º, 51, a possibilidade do brasileiro naturalizado ser extraditado. E o outro tratamento diferenciado previsto na Constituição entre natos e naturalizados envolve a lista dos cargos que são privativos de brasileiros natos. Artigo 12, parágrafo 3º. Lista os cargos que são privativos de brasileiros natos. São 8 cargos privativos de brasileiros natos, expressamente, diretamente mencionados nesse preceito. Presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do STF. Na Câmara e no Senado, o que é privativo de nato é só o cargo de presidente. No Supremo, todos os ministros. Além deles, são privativos de nato oficial das Forças Armadas, ou seja, oficial da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Não caiam na armadilha de dizer que a Constituição Federal reserva a brasileiros natos oficial da PM e do Corpo de Bombeiros. É falso. Como também é falso se cair dizendo que a Constituição fala que todos os cargos militares das Forças Armadas são privativos de nato. Não, são os de oficial. Quem está abaixo do oficialato na estrutura hierárquica pode ser brasileiro naturalizado. Além de oficial das Forças Armadas, nós temos a carreira diplomática como sendo ocupada por brasileiros natos e por emenda constitucional, ministro de Estado da Defesa. Ministro da Defesa é o único ministro de Estado que tem que ser brasileiro nato. Os demais podem ser naturalizados. Ministro das Relações Exteriores pode ser naturalizado. Ministro da Justiça, meu chefe, pode ser naturalizado. Agora, o ministro da Defesa tem que ser brasileiro nato. Seguindo, letra C. No Brasil, o direito à naturalização é automático. Não. Ou seja, se o estrangeiro cumprir os requisitos, será naturalizado automaticamente, independentemente de qualquer requerimento. Necessariamente ele tem que requerer, além de preencher os requisitos constitucionais e legais. Letra D. O cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça é privativo de brasileiro nato. De maneira direta, o único cargo do Poder Judiciário que é privativo de brasileiro nato é o de ministro do Supremo Tribunal Federal. De maneira direta, o único cargo do Poder Judiciário que é privativo de brasileiro nato é o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Por tabela, todavia, pelo fato exatamente do ministro do Supremo ser brasileiro nato, por tabela, o presidente do CNJ tem que ser brasileiro nato, porque o presidente do CNJ é o presidente do STF. E o presidente e o vice-presidente do TSE tem que ser brasileiro nato. Por quê? Porque o presidente e o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral são ministros do STF. Por tabela. Tá? E só para encerrar essa história de cargos privativos de brasileiros natos. Vou ser redundante. Eles são cargos privativos de brasileiros natos. Não necessariamente cargos privativos de quem nasce no Brasil. Lembre que é possível ser brasileiro nato tendo nascido no exterior. E hoje nós temos um caso concreto emblemático. O presidente da Câmara dos Deputados, que é cargo privativo de brasileiro nato, nasceu no Chile. Rodrigo Maia nasceu no Chile, quando seu pai estava exilado. Então ele é brasileiro nato, mesmo tendo nascido no Chile, pelo vínculo de sangue. Pode ser presidente da Câmara? Não só pode como é. Não só pode como é. E letra E, são brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. É a grande regra da nacionalidade originária brasileira pelo juiz Solis. Aqui nós estamos diante da alternativa correta, letra E.
Me digam uma coisa, se o pai e a mãe forem estrangeiros e um deles estiver aqui a serviço do seu próprio país e o menino nascer aqui em Natal, os dois são estrangeiros, mas só um deles está a serviço do próprio país e o menino nasce aqui no Brasil, ele não é brasileiro. Ele não é brasileiro, ele vai ser estrangeiro. Ele não é brasileiro. Ele não é, porque para ser brasileiro nato, nenhum dos dois poderia estar a serviço do seu próprio país. Serviço público do seu próprio país. Então, letra E, a alternativa a ser marcada. Questão de número 5. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta acerca dos direitos políticos e partidos políticos. Na Constituição, direitos políticos, artigo 14, 15 e 16, partidos políticos, artigo 17. Então, o que a gente vai ver agora nessa questão 5, a gente extrai dos artigos 14, 15, 16 e 17. 14 a 17, 14 a 17. Letra A. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Inelegibilidade por motivo de parentesco, também conhecida como inelegibilidade reflexa. Como regra, o prefeito, o governador, o presidente geram inelegibilidades na sua circunscrição eleitoral para o seu cônjuge e para parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau. Então, se eu sou prefeito, não pode ser candidato no meu município minha esposa, nem meus parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau. Filhos, netos, pais, avós, irmãos, irmãs, sogro, sogra, genro, nora, cunhado. Onde, mulher? Mas é 6 meses mesmo. Sim, em relação à filiação prévia. Que não está na Constituição, viu? A filiação prévia é objeto de legislação infraconstitucional. Mas tem uma exceção. Quando é que esses familiares vão poder ser candidatos? Quando eles já forem titulares de mandato eletivo e podem ser candidatos à reeleição. Está correta essa letra A. A gente quer errada, tá? Nessa questão 5 a gente quer incorreta. Letra B. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor no exercício seguinte em que tiver sido publicada. Achamos a alternativa incorreta. Artigo 16, responde a isso. Artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da publicação. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da publicação, não se aplicando, todavia, a eleição que ocorra até 1 ano. Não se aplicando, todavia, a eleição que aconteça até 1 ano. Artigo 16. Então está errado quando ele diz que a lei que altera o processo eleitoral entrará em vigor no exercício seguinte. Não, entra em vigor na data da publicação. Agora, não se aplica de imediato, só se aplica a eleições que aconteçam após 1 ano. Pode marcar a letra B na alternativa como correta da questão 5. Letra C. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito, instituto chamado de desincompatibilização. Desincompatibilização é uma exigência que se impõe só ao chefe do Executivo, quando for candidato a outros cargos. Se ele, chefe, prefeito, governador, presidente, é candidato à reeleição, e é permitida a candidatura à reeleição para um único período subsequente, se ele é candidato à reeleição, ele não precisa renunciar. Mas se ele vai se candidatar a outros cargos, tem que renunciar pelo menos 6 meses antes do pleito. A gente vivenciou isso no ano passado com o então prefeito de Natal, Carlos Eduardo, que para se candidatar a governador do estado, teve que renunciar ao seu mandato 6 meses antes. Ou seja, no iniciozinho de abril, ele renunciou ao mandato de prefeito para poder se candidatar a governador. Perdeu a eleição, ficou sem cargo. Se ele já foi reeleito, ele não pode ser candidato à chefia do executivo nem a vice. Mesma coisa, mesma regra.
E ele precisaria ser internado por alguma deficiência mental. Mas lembre que não é na mesma época, não. Ele teria mais de 2 anos e meio de mandato. Uma coisa é você sair de prefeito para ser governador. Outra coisa é sair de governador para ser prefeito. Ele teria que renunciar 6 meses antes da eleição, que daria 2 anos e 9 meses antes do final do seu mandato. É interno esse cara. Aí sim. Pode acontecer tranquilamente. Vilma era governadora do estado, reeleita, não podia buscar o 3º mandato, se candidatou ao Senado. Foi o que ela fez? Renunciou 6 meses antes. Qualquer chefe do executivo, quando vai se candidatar a outro cargo, tem que renunciar 6 meses antes. Agora, se você é do Poder Legislativo, você pode ser candidato a qualquer cargo sem ter que renunciar. A atual governadora do estado do Rio Grande do Norte era senadora da República. Se candidatou ao governo do estado sem precisar nem sequer se licenciar. Só renunciou para poder tomar posse como governadora, mas para candidatura não. Romário, senador da República, se candidatou a governador do Rio de Janeiro. Ele renunciou ao mandato de senador? Não. Tanto que perdeu a eleição e continuou no Senado. Eu não digo nem que voltou, porque para voltar ele precisaria ter saído. Ele nem sequer se licenciou, continua. Não precisa nem se licenciar, quanto mais renunciar. Qual é, hein? Não, mas não terminou ainda. Letra D. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Ora, se o cara é inalistável, ele não pode nem sequer ser eleitor. Se ele não pode ser eleitor, ele não pode se candidatar. Quem é inalistável? Estrangeiros e conscritos. Analfabeto é alistável, mas não pode se candidatar. Está correta. São inelegíveis, não podem ser eleitos, não podem se candidatar, os inalistáveis e os analfabetos. E letra E, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Primeiro, ele nasce enquanto pessoa jurídica. E partido político, artigo 17, é pessoa jurídica de direito privado. Partido político é pessoa jurídica de direito privado. Depois que ele nasce enquanto pessoa jurídica, os seus estatutos serão registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Na prova de guarda municipal do Parnamirim caiu uma questão de partido político voltada ao parágrafo 1º, que é o que mais cai, de fato, que trata da autonomia dos partidos políticos para definir sua estrutura interna, seus órgãos permanentes e temporários, para definir as suas regras de coligação, sem verticalização, sem que a coligação nacional obrigue a estadual, obrigue a municipal, e mencionar a mudança feita em 2017 pela emenda 97. Não se aceita mais coligações no sistema proporcional de eleição. Não tem mais coligação para vereador no próximo ano, não vai ter coligação para vereador. Não tem mais coligação para deputado, só tem coligação agora no sistema majoritário de eleições. No sistema proporcional não tem mais. Questão de número 6. A Constituição vigente produz uma significativa revolução na natureza jurídica e política do Distrito Federal. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e também do DF. Textozinho disponível aí no Senado, no site do Senado. Quanto à natureza jurídica e política do Distrito Federal, assinale a alternativa correta. Se a gente já chegar encaminhado com algumas informações, isso facilita a nossa vida. A Federação Brasileira, ela é uma federação, isso caiu numa prova de promotor de justiça aqui do Estado, há algum tempo já, não sei se foi no início dos anos 2000, salvo engano. É uma federação de 3º grau. Ela tem uma referência àquilo que é de interesse geral, ela tem uma entidade que vai tomar de conta do que é de interesse regional e tem uma outra entidade que vai tomar de conta daquilo que é de interesse local. União, estados e municípios. Mas tem também como ente federativo o Distrito Federal, que vai ser um misto de estados e municípios. O Distrito Federal ele incorpora as competências estaduais e incorpora as competências municipais. Ele mistura atribuições estaduais e municipais. Se você separar umas duplas. Se você compra um carro aqui em Natal, você vai pagar por esse carro todo ano IPTU. Para esse carro, IPTU, IPVA. Você paga para o estado do Rio Grande do Norte. Você compra um apartamento aqui em Natal, você paga IPTU para o município de Natal. Se você comprar um carro e uma casa lá em Brasília, você vai pagar os 2 tributos para o GDF, para o governo do Distrito Federal. Incorpora o que é de competência estadual e municipal. Então vamos embora. Para marcar a correta sobre o DF. Letra A. O DF, por força de lei, ainda não possui autonomia político-administrativa. Possui do mesmo jeito que os estados, municípios e a própria União. O Distrito Federal é autônomo
autônomo sob a ótica administrativa, sob a ótica financeira, sob a ótica funcional, ele tem essas autonomias aí do âmbito federativo. É uma característica da federação. E talvez uma pequena quebra que a gente tenha nisso, só para efeito de ilustrar, mas que não retira a autonomia dele, é que a Polícia Militar do Distrito Federal, a Polícia Civil do Distrito Federal, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal são organizados e mantidos pela União, mas são subordinados ao governador do Distrito Federal. E o mesmo vale em relação a ser organizado e mantido pela União para o Judiciário e o Ministério Público do Distrito Federal. Antigamente também tinha a Defensoria Pública. A Defensoria Pública do Distrito Federal não é mais organizada e mantida pela União. Não é mais. Faz parte já há algum tempo da própria estrutura do Distrito Federal. Letra B, o Distrito Federal pode, conforme a lei, ser dividido em municípios. Pode parecer estranho, gente, mas não pode. Ah, mas Brasília e as cidades do entorno de Brasília, sob a ótica federativa, não são entes. Não são. Quem administra aquilo tudo ali é o governo do Distrito Federal. Brasília não tem prefeito, Brasília não tem vereadores. Quem administra, repito, aquilo ali é o GDF. Por GDF, entenda, governo do Distrito Federal. Então não pode ser dividido em municípios. Quem pode ser dividido em municípios são os territórios. O Brasil não tem territórios hoje, mas se eles forem criados, eles podem ter os seus municípios. Como já foi Roraima, como já foi o Amapá. Fernando Noronha também foi território. Letra C. O Distrito Federal pode, segundo a lei, realizar eleições gerais para administradores regionais. Esqueça essa referência. Letra D. O texto constitucional oferece ao Distrito Federal as competências legislativas reservadas aos municípios sem representação no Congresso Nacional. O Distrito Federal tem deputados federais, o Distrito Federal tem senadores. Igual a quem? Aos estados. Igual aos estados. E letra E, o Distrito Federal possui a natureza singular, híbrida, de estado e também de município. Essa alternativa 6. Questão de número 7. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa incorreta. Vamos marcar a errada nessa questão aí. Letra A. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. 3 coisas. A primeira, mais simples. No geral, não tenha medo. Pode tanto brasileiro quanto estrangeiro acessar cargos e empregos no Brasil. Se a pergunta for genérica, estrangeiro pode ingressar na administração pública brasileira? A resposta é sim. Segunda coisa, aí a gente já começa a ter um pouco mais de atenção. Em relação ao ingresso de estrangeiros, a Constituição diz que é na forma da lei. Na forma da lei. Memoriza esse jeito que foi escrito aqui. Quando ele diz brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, e depois ele diz, estrangeiro também pode, mas pode na forma da lei. E aí vem a terceira informação. Esse na forma da lei indica que para que o estrangeiro ingresse nas carreiras públicas em geral, há necessidade de uma lei dizendo como é que isso vai acontecer, como é que isso vai se efetivar. E quando há necessidade de uma lei para dizer que alguma coisa se efetiva, essa norma constitucional ela é de eficácia limitada. Ela é de eficácia limitada. Então, os estrangeiros poderiam ingressar nas carreiras públicas em geral da administração brasileira? Sim, se tivessem leis regulamentando isso, dizendo em que termos isso vai acontecer. Letra A está correta, a gente quer a errada. Letra B. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Regra geral é que o ingresso nas carreiras públicas se dê por meio de concurso. Em relação ao concurso, a gente tem que saber que ele pode ser só de provas, mas pode também, dependendo do que está previsto na legislação que regulamenta aquela carreira, ser de provas e títulos.
Primeira coisa é essa. Deixa eu ver se tem alguma informação. Tem lá na frente, tem a questão do prazo do concurso. É possível o ingresso nas carreiras na administração pública sem ser por concurso? Para os cargos de livre nomeação, que são chamados de cargos comissionados. Cargos em comissão ou cargos comissionados. São de livre nomeação, o cara pode ser nomeado de manhã e exonerado à tarde. Nomeado de manhã e exonerado à tarde. Sobre cargo comissionado, aproveitando a carona, não tem estabilidade. Cargo comissionado não tem estabilidade e eles são atrelados ao regime geral de previdência social. Não é o regime próprio, é o regime geral de previdência social, o do INSS. Pois não. Não, porque tem que obedecer a outros preceitos constitucionais públicos. Exonerado, pode. Pode, mas não é igual à iniciativa privada não, porque se você trabalha comigo há não sei quanto tempo, eu tenho que pagar o seu FGTS, e na hora que eu vou te demitir sem justa causa, eu tenho que pagar uma multa por isso, e cargo comissionado não. Exonera e acabou-se. Não se compara à iniciativa privada não, tem várias regras que são específicas de cada uma delas. Talvez a única coisa que se possa, nessa sua ideia, é dizer, eu não preciso motivar. Eu não preciso motivar. Como na iniciativa privada o cara não precisa motivar. Só que na iniciativa privada, quando você demite o cara sem ter uma motivação, você vai ter que pagar. É um direito social, do artigo 7º, inciso 1, uma indenização compensatória. No cargo comissionado, não. Não tem isso, não. Você não precisa pagar nada. Isso. Isso, servidores temporários, processo seletivo, a Constituição faz inclusive menção, no geral, a essa possibilidade. Para atender excepcional interesse público, tem também essas contratações, um processo seletivo, um concursozinho, né, diferente, com regras mais amenas. Vamos lá, então letra B está correta, a gente quer errada. Letra C, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de assessoramento. Cargo, comissionado e funções de confiança. Cargos, comissionados e funções de confiança. Funções de confiança só para quem é ocupante de cargo efetivo. Só para ocupante de cargo efetivo. Cargos comissionados. É para ser definido por lei um determinado percentual para efetivos e o restante, o cara nomeia quem quiser, sem ter necessariamente que ser da carreira pública. Então, um percentual para cargos efetivos, definido por lei, e o restante pode ser por quem é de fora. Agora, ambos, seja cargo comissionado, seja função de confiança, é para direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. Então, função de confiança, só quem pode ocupar é o ocupante de cargo efetivo, o cara que entrou por meio de concurso. Cargo comissionado pode ser ocupado por quem é de concurso, quem é ocupante de cargo efetivo, dentro de um percentual a ser definido por lei. E se não tiver a lei, aí, amigo, pode ser todo mundo de fora, e mesmo tendo a lei, o restante é livre. O cara vai escolher, seja do cargo efetivo, ou seja de fora, ele tem essa liberdade. Mas os dois, isso aqui já responderia a questão, os dois, tanto cargo comissionado como função de confiança, é para a direção, a chefia e assessoramento. Então está errada a letra C, quando ele diz, por exemplo, no final destinam-se apenas as atribuições de assessoramento. Tem mais erros, mas esse é o erro principal. Letra D. O prazo de validade... Pode marcar a letra C, então, né? A do gabarito é a letra C. Letra D. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Isso. Até 2 anos. O prazo de validade do concurso da Polícia Rodoviária Federal, esse que o pessoal está sendo formado agora, lá na academia, é de 30 dias. Não tem problema nenhum ser de 30 dias. Não pode ser superior a 2 anos. É possível a prorrogação? Não estou dizendo que vai acontecer, mas é possível a prorrogação. E se essa prorrogação acontecer, ela só pode acontecer
uma única vez por igual período. Como assim? Colocou 60 no prazo inicial? Foi. Pode prorrogar? Pode. Se prorrogar, vai ser uma vez por 60. Colocou 100 dias? Pode prorrogar? Uma vez. Se prorrogar, vai ser por 100 dias. Às vezes cai como alternativa o item errado, dizendo, estabelecido o prazo de até 2 anos, tem que ser prorrogado por 2 anos. Não, é por igual período. Né? E é o período que foi definido de início que vai direcionar isso. E letra E, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. É sim, como norma auto-aplicável, inclusive. O direito de associação sindical é uma norma que não depende de lei. É uma norma auto-aplicável. Por que eu estou dizendo isso? Porque no inciso, isso aqui está no artigo 37, inciso 6. Essa da letra E está no artigo 37, inciso 6. No inciso 7, ele fala do direito de greve. E diz que o direito de greve é nos termos definidos em lei específica. E o Supremo passou a entender que é uma norma de eficácia limitada, que dependeria de lei essa que nunca veio. Tanto que, em mandado de injunção em 2007, o Supremo mandou aplicar as mesmas regras da iniciativa privada, para a greve da iniciativa privada. Gente, por falar em greve, como é que a gente vai para a prova sobre o direito de greve? Primeiro, é que é assegurado aos empregados em geral. Da iniciativa privada, não há o que discutir, é assegurado aos empregados em geral. Segundo, é assegurado aos servidores públicos civis nos termos definidos em lei específica. Mas, se esses servidores públicos civis atuarem no âmbito da segurança pública, o STF entende que não pode. Entendimento do STF, não está escrito isso na Constituição e nem nas leis, é o entendimento do Supremo. E, por fim, os militares, por expressa disposição constitucional, não podem fazer greve. Por militares, entenda, Marinha, Exército, Aeronáutica, PM e Corpo de Bombeiros. Não podem fazer greve por expressa vedação constitucional. No caso dos servidores, é obrigatório a restituição dos dias. A greve é o direito de paralisar, reivindicar e não ser demitido. Não significa dizer que o cara não tenha que devolver. Existe sim essa possibilidade. O que é que muito se faz nessas greves? Os caras vão para o trabalho. Eles comparecem. Simbora, pois me ajudem. 7, então ficamos como incorreta a letra C. Questão 8. Sobre o processo de reforma da Constituição de 88, assinale a alternativa incorreta. O processo de reforma de mudança da Constituição está no artigo 60, artigo 60. E lembrem sempre que a Constituição brasileira é uma Constituição rígida. É uma Constituição que tem um processo rigoroso, difícil de modificação. O artigo 60 trata desse processo de modificação. Letra A. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. É um dos legitimados? Sim. Você tem 4 legitimados que podem propor mudança na Constituição. Ou 1/3 dos deputados, ou 1/3 dos senadores, ou o presidente da República, ou mais da metade das assembleias legislativas dos estados, aí inserida do Distrito Federal, cada uma se manifestando por maioria simples. Apresentarão PEC, proposta de emenda constitucional, qualquer desses 4 aqui. Ou 1/3 dos deputados, ou 1/3 dos senadores. Aqui ele falou de 1/3, poderia ter falado do número, né? 1/3 dos deputados dá 171. 1/3 dos senadores dá 27. Então, 1/3 dos deputados federais, 171, 1/3 dos senadores, 27. Mais da metade das assembleias legislativas, já pelo menos 14 assembleias legislativas. Então, cuidado que na hora da prova eles podem misturar o número. Letra A está correta, viu? A gente quer errada. Letra B. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Sim. 2 turnos de votação na casa que iniciou, mais 2 turnos de votação na casa revisora, ou seja, 4 votações, e em todas as votações ela tem que ter 3/5, que equivale a 60%. 60% de maioria. Está correta a letra B. Letra C. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de emenda ao presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Pode marcar a letra C como alternativa incorreta. Não existe sanção, veto, promulgação
de emenda pelo presidente da República. Não existe. Quem promulga emenda constitucional são as mesas da Câmara e do Senado. São, plural, as mesas da Câmara e do Senado com respectivo número de ordem. Não existe veto à emenda constitucional. E se o presidente achar que a emenda constitucional que foi aprovada pelo Congresso é inconstitucional, entre com ação direta de inconstitucionalidade lá no STF. Não existe veto de emenda constitucional e nem a promulgação é feita pelo presidente da República. Quem promulga são, plural, as mesas da Câmara e do Senado. Letra C é a alternativa incorreta, a que a gente vai marcar na 8. Letra D, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Correto, não pode. Irrepetibilidade, o nome disso. Irrepetibilidade. Pessoal, só tomem cuidado com uma coisinha. Sessão legislativa é o ano letivo dos parlamentares, tá? Sessão legislativa é o ano letivo dos parlamentares. É aquele período anual dividido em 2 períodos legislativos, onde o primeiro vai do dia 2 de fevereiro até 17 de julho, retomando dia 1º de agosto, indo até 22 de dezembro. Então, 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro. São 2 períodos de uma mesma sessão legislativa ordinária. Rejeitada numa sessão legislativa, não pode voltar na mesma sessão legislativa, mas pode voltar no mesmo ano, se houver uma outra sessão extraordinária. Se houver uma sessão legislativa extraordinária no finalzinho do ano, por exemplo, é possível ser deliberado aquilo que foi rejeitado na sessão legislativa ordinária. Os 2 períodos legislativos são da mesma sessão legislativa ordinária. Perfeito. E letra E, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Correto. Isso aqui é o que chamam de limitações circunstanciais. Limitações circunstanciais. Essas limitações circunstanciais, elas impedem que se mude a Constituição em períodos de anormalidade. Limitações circunstanciais. Oi? Como é? Sim, é a história que eu conto do jogo, né? Não brigue com seu esposo, sua esposa, namorado, namorada em situação de estresse, não. Normalmente a mulher tende a tomar decisões equivocadas. Aí o cara, para poder salvá-la, diz, não, deixa para depois, pede por escrito é melhor. Depois a gente discute. Questão 9. Considerando as previsões constitucionais sobre o Congresso Nacional, essa foi de Guarda Municipal em Parnamirim, é certo afirmar que, letra A, o Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, com cada legislatura tendo a duração de 4 anos na Câmara e 8 no Senado. Não, pelo amor de Deus. Não misture legislatura com mandato. Legislatura é sempre 4 anos. É o período em que se promove renovação no Congresso Nacional. Se alguém algum dia te perguntar por que é que tem eleição de 4 em 4 anos para deputado federal, por que é que tem eleição de 4 em 4 anos para senador, você vai dizer, porque a legislatura é de 4 anos. Mandato é diferente. Mandato é o tempo que nós damos a ele para que ele passe lá em nosso nome. No caso do senador, o mandato é de 8 anos. O deputado federal tem um mandato de 4 anos, mas o senador tem um mandato de 8 anos. Então está errada a letra A. A legislatura sempre é de 4 anos. Letra B. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de 10 ou mais de 81 deputados. Para que nenhuma daquelas unidades tenha menos de 8 e mais de 70 deputados federais. O estado que menos tem deputado federal tem 8. O estado que mais tem deputado federal, que é São Paulo, tem 70. Ninguém pode ter nos estados menos de 8, ninguém pode ter mais de 70. Agora, se tivermos territórios federais no Brasil, os territórios terão 4, independentemente da população. Mas estados membros, no mínimo 8, no máximo 70. Errada a letra B.
Letra C, o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio proporcional, de 8 em 8 anos. 2 erros. Ele fala Senado, né? 2 erros. Primeiro, o sistema eleitoral para senador é o majoritário. É o único cargo do poder legislativo que adota o sistema majoritário. O único. Todos os outros cargos do legislativo, vereador, deputado estadual, deputado distrital e deputado federal, proporcional. Senador é o único cargo do poder legislativo que adota o majoritário. E aí do executivo todos adotam o majoritário. Mas do legislativo só o senador. E segundo, eleição para senador é de 4 em 4 anos. A eleição para senador é de 4 em 4 anos. Agora, a renovação é que não é completa. Numa eleição renova 1/3. 4 anos depois renova 2/3. E assim a vida segue. E letra D de dado, o Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, com cada legislatura tendo a duração de 4 anos. Acabou-se. Essa é a alternativa correta. Salvo engano, é o artigo 44 que traz isso aí. Quem tiver com a Constituição só confirma, por favor. O artigo 44, caput e o parágrafo único respondem a essa questão 9. Questão de número 10. Então, letra D de dado 9. Questão de número 10. A Constituição da República Federativa do Brasil define as condutas consideradas como crime de responsabilidade se praticadas pelo presidente da República no âmbito das suas funções. Em relação aos crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República, não é correto afirmar, marcar a alternativa errada. Letra A. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Artigo 86, parágrafo 3º e parágrafo 4º trazem 2 grandes prerrogativas do presidente. Uma relacionada à prisão e a outra relacionada a essa irresponsabilidade aqui. Ele não responde, enquanto estiver no mandato, por atos que não tenham relação com as funções presidenciais. Então, 2 efeitos de imediato. Se por um acaso, vamos imaginar Jair Bolsonaro, se Jair Bolsonaro praticou algo lá antes de ser presidente da República, estava respondendo por esse crime, quando ele chega à presidência da República, o processo tem que paralisar. Suspende a prescrição, mas ele não pode responder por algo que não tem relação com a atividade presidencial. E mesmo que ele pratique algo agora, na vigência do mandato, se não tiver relação com as funções presidenciais, ele não responde. Exemplo, tomou uma cana, atropelou e matou não sei quantas pessoas dirigindo. Não tem relação com as funções presidenciais. Não responde. Suspende o prazo prescricional, responde depois que acabar o mandato. Tá? Então é assim que a coisa funciona. Então está correta essa letra A, a gente quer errada. Letra B, é crime de responsabilidade o ato do presidente da República que atente contra a Constituição Federal e especialmente contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Tem uma lista com 7 condutas do presidente da República que configurariam crimes de responsabilidade e sujeitariam o presidente da República, ou poderiam sujeitar o presidente da República ao processo de impeachment. Essas condutas estão no artigo 85. O artigo 85 lista as condutas que, se praticadas pelo presidente, configuram crime de responsabilidade. Dentre elas tem essa daqui, da letra B. Letra B é a alternativa correta. Para que a gente rememore 92 e 2016, a tipificação, vamos assim dizer, de Collor foi improbidade administrativa e a base principal do processo de impeachment de Dilma foi violação à lei orçamentária. Né? Então, são condutas também previstas no artigo 85 e que dependem de lei específica para regulamentação. B está correta, a gente está atrás da errada. Letra C. Ao Senado compete decidir se deve receber ou não a denúncia cujo prosseguimento foi autorizado pela Câmara. A alternativa extremamente interessante, que a gente que está aqui em sala, você que está vendo em casa, não pode jamais errar uma questão que envolva esse tema. Para que haja um processo, seja por crime comum no Supremo, seja por crime de responsabilidade no Senado, contra o presidente da República, antes alguém tem que autorizar. Esse alguém tem que autorizar é a Câmara dos Deputados. Juízo prévio de admissibilidade. A Câmara tem a competência constitucional para dizer se autoriza ou não a abertura de um processo contra o presidente da República. 2/3 dos deputados federais, 342 votos. 2/3, pelo menos 342 votos. Quando a Câmara nega o pedido, como aconteceu com Temer, quando a Câmara nega o pedido, não tem jeito do processo começar.
Sem autorização da Câmara, não tem processo. Sem autorização da Câmara, enquanto ele estiver no mandato, não tem processo. E com a autorização da Câmara, ela destrava o andamento, ou a possibilidade do andamento da ação, e joga para o Supremo, quando é caso de crime comum, e para o Senado, quando é caso de crime de responsabilidade. Jogou para o Supremo, caso de crime comum, o Supremo é obrigado a iniciar o processo penal? Não. O Supremo vai analisar, tecnicamente, se recebe a denúncia contra o presidente da República, processo penal puro. Vai analisar se recebe ou não. E mandando para o Senado. Antigamente tinha-se o entendimento que quando a Câmara autoriza, o Senado seria obrigado a instaurar o processo. Isso mudou. No caso Dilma, isso mudou. Quando a Câmara autoriza, o Senado vai primeiro se reunir para decidir se instaura o processo de impeachment. O Senado vai primeiro decidir se instaura o processo de impeachment. Essa decisão é por maioria simples, desde que presente a maioria absoluta dos senadores. A decisão por instaurar o processo, depois da Câmara ter autorizado, a decisão por instaurar o processo no Senado é por maioria simples, presente a maioria absoluta. Autorizada pela Câmara, o Senado vai votar se começa ou não o processo. Começou o processo, o presidente é afastado de suas funções por até 180 dias. Relendo a letra C. Ao Senado compete decidir se deve receber ou não a denúncia, cujo prosseguimento foi autorizado pela Câmara dos Deputados. Sim, ele vai decidir se vai dar seguimento ou não, instaurar ou não um processo por crime de responsabilidade. Essa denúncia aqui, pessoal, não é denúncia crime não, tá? Não é denúncia como peça acusatória do Ministério Público, não. Lembre que o enunciado da questão fala de crimes de responsabilidade. A denúncia aqui é o fuxico, né, no sentido amplo da palavra. Letra D. Não há direito à defesa prévia antes da avaliação da denúncia pelo presidente da Câmara. Chegou lá o fuxico para a Câmara dos Deputados, para dizer se ela vai autorizar ou não, o presidente da Câmara vai analisar para poder dar o prosseguimento nos termos regimentais, não tem direito à defesa prévia. O presidente não tem direito à defesa prévia. Sobrou a letra E, tem que ser ela. O presidente ficará suspenso de suas funções nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pela Câmara dos Deputados. Não, meu amigo, o presidente será afastado quando o processo começar. Quando é que o processo começa? Com a instauração no Senado Federal. Com a instauração no Senado. E aí, para ver se deu tudo certo, essa instauração no Senado vai ser objeto de uma deliberação por que maioria? Simples, presente a maioria absoluta. A decisão é por maioria simples, mas só começa a votação se tiver presente a maioria absoluta dos senadores. Letra E é a alternativa incorreta, por conseguinte, é a alternativa do gabarito da questão 10. Peraí, a pergunta é, foi negado o pedido na Câmara dos Deputados, a Câmara não autorizou. Não, tem isso não. Tem isso não. Pode fazer, chegando lá, a Câmara vai dizer se é o caso ou não, se está tratando da mesma coisa, nem dá prosseguimento. O presidente da Câmara já arquiva, se estiver tratando da mesma coisa. Não tem nada a ver com irrepetibilidade, não. Questão 11, já tratando do Poder Judiciário. Assinale a alternativa correta de acordo com o que dispõe a Constituição Federal acerca do Poder Judiciário. A lei complementar de iniciativa do Congresso Nacional disporá sobre o Estatuto da Magistratura. O Estatuto da Magistratura é a norma que dispõe sobre organização e funcionamento do Poder Judiciário. Depois da Constituição, é a norma mais importante para a organização, estruturação e funcionamento do Poder Judiciário. Formalmente, o Estatuto da Magistratura é uma lei complementar. Por que é uma lei complementar? Porque sim, gente. Porque a Constituição diz e acabou-se. Quando a Constituição quis que alguma coisa fosse tratada por meio de lei complementar, ela expressamente assim estabeleceu. O Estatuto da Magistratura é um exemplo. É tratado por meio de lei complementar. Está previsto no artigo 93 da Constituição. 93. Só que tem um probleminha. O Estatuto da Magistratura é uma lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. E afirmar que é de iniciativa do Supremo é dizer que quem vai mandar o projeto dessa lei complementar para o Congresso Nacional, mais especificamente para a Câmara dos Deputados, é o STF.
não pode ser enviado por um deputado, não pode ser enviado pelo presidente, é de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Letra A está errada. A gente quer a correta. Letra B, a Justiça Militar não está vinculada ao Poder Judiciário. Claro que está. Seja a Justiça Militar da União, composta pelo Superior Tribunal Militar e pelos juízes militares, seja a Justiça Militar dos Estados. Existe justiça militar nos estados, com possibilidade, inclusive, de criação de tribunal de justiça militar. E pertence ao Poder Judiciário. Quem não pertence ao Poder Judiciário é a Justiça Desportiva. Justiça Desportiva não pertence ao Poder Judiciário. Então, letra B está errada. Letra C. Membros do 5º Constitucional serão nomeados após escolha pelo Poder Executivo a partir de lista tríplice enviada pelo respectivo tribunal. Anotem aí do lado para depois consultar artigo 94. Artigo 94. Alguns tribunais brasileiros têm uma reserva de vaga de pelo menos 1/5, pelo menos 20% dos seus lugares para membros da advocacia e para membros do Ministério Público. É uma forma de oxigenar esses tribunais com visões outras, além da visão tradicional do Poder Judiciário. Esses tribunais são os TJs, Tribunais de Justiça, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, o superior e o Tribunal Superior do Trabalho. Então, Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais do Trabalho, antes disso, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Esses 4 aqui têm 5º Constitucional. O STJ até tem uma reserva parecida, só que é 1/3, não é 5º Constitucional. 5º Constitucional são esses que eu acabei de mencionar. Quando surge uma vaga do 5º Constitucional, você tem que identificar, essa vaga agora é da advocacia ou é do Ministério Público? Vamos imaginar que é da advocacia. Quando é da advocacia, a OAB vai fazer uma lista sextupla. Uma lista com 6 nomes de advogados com notório saber jurídico, reputação ilibada, com mais de 10 anos de atividade, e pega essa lista e manda para o tribunal, onde está vago. Aí o tribunal vota e desses 6 nomes escolhe 3. E esses 3 nomes são encaminhados ao chefe do Poder Executivo. Se for um tribunal de justiça, é encaminhado para o governador. Se forem os demais tribunais, que são federais, encaminhado ao presidente da República. E o que é que o chefe do Executivo faz? Escolhe qualquer dos 3 e nomeia esse cara. Na hora que ele tomar posse, ele adquire vitaliciedade. Na hora que toma posse, adquire a vitaliciedade. Membros do 5º Constitucional serão nomeados após escolha pelo Poder Executivo a partir de lista tríplice enviada pelo respectivo tribunal? Sim. O que chega para o chefe do Executivo é uma lista tríplice. Antes chegou, e a questão não falou, e não está errado porque ela não falou, antes chega para o tribunal uma lista sextupla. Mas do tribunal para o chefe do Executivo vai uma lista tríplice. Letra C, a alternativa correta da 11. Letra D. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes alternadas em lista de merecimento. O cara passa num concurso para ser juiz. Quais são os requisitos básicos? Bacharel em Direito, com pelo menos 3 anos de atividade jurídica. Ele não tem que ser advogado não, viu? Ele tem que ser bacharel em Direito e ter pelo menos 3 anos de atividade jurídica, e é possível ter atividade jurídica sem ser na advocacia. Certo? Então, bacharel em Direito e 3 anos de atividade jurídica. Passa no concurso. Ele vai buscar se tornar vitalício. A vitaliciedade é alcançada após 2 anos. Nos tribunais é na posse, tá? Mas para quem entra por meio de concurso, a vitaliciedade é alcançada após 2 anos. E o cara vai querer ser promovido. Ele vai buscar a promoção. E a promoção na magistratura se dá de entrância para entrância, alternadamente por antiguidade e por merecimento. Tudo isso está no artigo 93. Alternadamente por antiguidade e por merecimento. E são feitas listas. E se o cara figurar por 3 vezes seguidas na lista de merecimento, ou 5 alternadas nessa mesma lista de merecimento, ele tem direito de ser promovido. 3 consecutivas ou 5 alternadas. Qual é o erro? 3 vezes alternadas. Não. 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas. 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas. Errada a letra D. E letra E, ao juiz titular não é obrigatório.
ao juiz titular. Não é obrigatório residir na respectiva comarca, salvo por determinação do tribunal. É o inverso. O juiz ele é obrigado a residir na respectiva comarca, salvo por autorização do tribunal. A regra é que ele more na comarca onde ele atua. Porém, o tribunal pode autorizá-lo a morar em outra. Mas a regra é que ele more na comarca onde ele atue. Então, ficamos na 11 com a letra C. Questão 12. Com base nas normas constitucionais que versem sobre as funções essenciais à justiça, assinale a opção correta. O artigo 2º da Constituição diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. São os 3 poderes. O 4º título da Constituição é chamado de Organização dos Poderes. Seria natural a gente imaginar que ele fosse dividido em 3 capítulos. Um para o Poder Legislativo, um para o Poder Executivo e um para o Poder Judiciário. Porém, ele foi dividido em 4 capítulos. Um para o Poder Legislativo, um para o Poder Executivo, um para o Poder Judiciário, e o 4º capítulo envolve as funções essenciais à justiça. Funções essenciais à justiça. E quais são esses órgãos componentes das funções essenciais à justiça? O Ministério Público, a Advocacia Pública, o advogado e a Defensoria Pública. Essas são as funções essenciais à justiça. Ministério Público, a Advocacia Pública, o advogado e a Defensoria Pública. O vínculo que o Tribunal de Contas tem é com o Poder Legislativo. O vínculo que o Tribunal de Contas tem é com o Poder Legislativo. Ainda que tenha o nome de tribunal, ainda que as prerrogativas dos seus membros se equiparem às prerrogativas dos membros do Poder Judiciário, em alguns termos se equipara, eles não são do Poder Judiciário. O Ministério Público, no geral, defende a sociedade, a Advocacia Pública defende o poder público. Então, se eu entrar com ação contra a União, alguém vai ter que defender a União. Quem é? A Advocacia Pública da União, a AGU, a Advocacia Geral da União. Nos estados, Procuradoria do Estado, Advocacia Pública do Estado. Mas para eu entrar com ação, vou precisar de um advogado. Via de regra, pelo menos, se precisa de advogado. Se eu não tiver como pagar a um advogado, aí eu busco a Defensoria Pública. Então vejam que são instituições, órgãos, pessoas que têm uma atuação direta junto ao Poder Judiciário e são essenciais à função jurisdicional do Estado. Aqui, as funções essenciais à Justiça. Vamos lá. Letra A. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional integra o Ministério Público Federal. A Advocacia Pública da União, ela é desempenhada pela AGU, a Advocacia Geral da União, ou por entidades a ela vinculadas. Dentro do quadro da Advocacia Pública da União, existe uma carreira que é quem vai lascar o povo que está devendo tributos ao governo federal, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E esses procuradores são procuradores igual a Tiaguinho de Direito Administrativo, igual a Tiaguinho. Tiaguinho é procurador federal, procurador autárquico, e na mesma carreira, na mesma estrutura que tem da AGU, você tem o procurador da Fazenda Nacional. Concurso dificílimo, inclusive, boa remuneração, e que desempenha esse papel de executar a dívida ativa da União. Não é do Ministério Público. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional faz parte da Advocacia Pública e não do Ministério Público. Quem faz parte do Ministério Público são 2 segmentos. O Ministério Público da União, que é dividido em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. E aqui do outro lado, o Ministério Público dos Estados. Pronto. Esse é o Ministério Público. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional está aqui. Faz parte da Advocacia Pública. Por isso que a letra A está errada. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional integra o Ministério Público Federal? Não, não integra. Letra B. Incumbe à Advocacia Geral da União representar a União judicial e extrajudicialmente. Pronto, pode marcar essa alternativa. E ela ainda faz um outro papel, viu? Ela presta consultoria ao Poder Executivo. Consultoria ao Poder Executivo Federal.
além de representar judicial e extrajudicialmente a União, ela presta consultoria ao Poder Executivo. As funções essenciais da Justiça vão do artigo 127 até o 135. 127 até o 135. Letra B, de bola, alternativa correta da 12. Letra C, a Defensoria Pública da União faz parte do Conselho Nacional do Ministério Público, por caridade. Existe aqui, para fiscalizar o Ministério Público, igual como existe para o Poder Judiciário o CNJ, existe para o Ministério Público o Conselho Nacional do Ministério Público. Nada a ver com a Defensoria Pública. Letra D. Aos membros da Defensoria Pública e aos integrantes da Advocacia Geral da União são assegurados as prerrogativas constitucionais da inamovibilidade e vitaliciedade. Vamos combinar? Vitaliciedade você deixa para os membros da magistratura e do Ministério Público. Magistratura e Ministério Público. Magistratura e Ministério Público. Os da Defensoria Pública até tem a inamovibilidade. Não há vitaliciedade, a gente deixa para o Ministério Público e para o Judiciário. E letra E, autonomia. A autonomia administrativa é garantida constitucionalmente ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública. A Advocacia Pública não tem autonomia. A Defensoria e o Ministério Público têm. A Defensoria Pública e o Ministério Público têm. A Advocacia Pública, não. Nada, subordinada ao governo, ao Poder Executivo. Certo? Lembre, inclusive, analisando o AGU, o advogado-geral da União, o presidente da República, quando escolhe, ele não precisa nem sequer ser da carreira da Advocacia da União. E ele pode nomear um hoje e exonerar amanhã. Não tem mandato, não passa pela sabatina no Senado Federal. É diferente do Procurador-Geral da República, como chefe do Ministério Público da União. Agora a gente está numa celeuma que envolve a escolha de um que não estava na lista tríplice que a Associação Nacional do Ministério Público, dos Procuradores Federais elaborou. Aproveitando o ensejo, pessoal, não há previsão constitucional de lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral da República. Não há previsão constitucional de lista tríplice. Desde 2003 é feita essa lista. Todos os presidentes, Lula, Dilma e Temer, escolheram dentro da lista. Temer foi o único, inclusive, que escolheu fora do primeiro. Lula e Dilma escolheram sempre o primeiro. Temer escolheu o segundo, que foi Raquel Dodge. Certo? E Bolsonaro não escolheu dos três. Então não há previsão constitucional de lista tríplice, nem legal. O cara não é obrigado a escolher na lista, não. Caiu-se na tua prova, nem titubei, tá? Fechamos então a 12, questão 13. Então 12 ficou como correta, letra B de bola. Questão 13, nossa saideira. A respeito da segurança pública, assinale a alternativa incorreta. Vamos marcar errada. Letra A. As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. PM, Corpo Bombeiros, forças auxiliares e reserva do Exército. PM, Corpo Bombeiros e Polícia Civil se subordinam aos governadores. Está correta a letra A, vamos marcar errada. Letra B, cabe à Polícia Federal, dentre outras atribuições, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Quando ele diz sem prejuízo, ele está dizendo que compete à PF, mas que outras entidades também atuam, sem prejudicar a atuação dessas outras entidades. Então, quando ele coloca descaminho aqui, por exemplo, o fisco atua, por óbvio. Certo? Quando ele fala de tráfico de drogas, a Polícia Rodoviária Federal também vai atuar nas rodovias federais, as demais instituições também. Não é exclusiva da PF esse papel. Está correta a letra B, a gente quer errada. Letra C, as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Corretinho. Letra D. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme o disposto em lei complementar. Aqui é que está o problema. A Constituição não mencionou lei complementar. E se não mencionou lei complementar, mencionou só lei, não é lei complementar.
Vai ser lei ordinária, não é lei complementar. Daí o erro da letra D. Pode marcar a letra D como a alternativa da 13. E letra E, a segurança viária é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. É verdade. E segurança viária, duas observações. Ela envolve educação, engenharia e fiscalização. Educação, engenharia e fiscalização. E um ponto que foi cobrado na prova, eu não sei se foi de delegado de Sergipe ou foi de delegado da Polícia Federal, foi no concurso da Polícia Federal, não lembro. A segurança viária veio para... Não foi na ABIN, eu acho. Bom, enfim, veio para a Constituição por meio de emenda constitucional. Não foi fruto do poder constituinte originário. Não está na Constituição desde a origem, foi inserido por emenda constitucional. Ok? Sucesso para todos. Você de casa, um beijão. Vocês aqui de sala do mesmo modo. Sigamos firmes.